Vamos falar sobre as principais causas para os despertares do bebê. Dentre outras coisas, um dos principais pontos é determinar por que o bebê está acordando. Para a gente poder diminuir os despertares do bebê, fazer com que ele acorde menos vezes, a gente vai precisar saber por que ele está acordando. Vocês vivem perguntando, por que o bebê está acordando? Como se eu fosse adivinhar. Eu não consigo adivinhar esse ponto. Não adianta muito vocês me perguntarem, por que o meu bebê acorda? Por que ele está acordando 7 vezes? Eu vou te dizer, eu não sei. Agora, para muitas é a primeira vez. Hoje a gente vai determinar por que o bebê acorda. Se você quer reduzir despertares do seu bebê, se você quer que o seu bebê acorde menos vezes, se você quer que o seu bebê no futuro durma a noite toda, você tem que começar diminuindo os despertares. Primeiro diminui um, depois diminui outro. E alguns ajustes, algumas dessas causas são rapidamente resolvidas, outras não. A gente vai conversar mais sobre isso ao longo das semanas. Para a gente poder saber qual resolver, qual dá para resolver rápido, a gente precisa entender quais são essas causas primeiro. São muitas causas, mas existe uma ordem que vocês devem seguir. Literalmente, o bebê é muito novinho para dormir a noite toda. Que nos primeiros meses de vida, seu bebê não vai dormir a noite toda. Me mandam mensagens assim, eu já tentei de tudo e nada funciona. Minha rotina está perfeita e nada funciona. É porque nem tudo se resume à sua rotina. Você deve seguir os 4 passos. A rotina é um dos 4 passos, é o terceiro dos 4 passos. Nem tudo se resume. Muito provavelmente o bebê está acordando por outra razão que não a falta de rotina. Mas voltando, imaturidade. O bebê é muito novinho, o bebê é muito pequeno para dormir a noite toda. Nos 3 primeiros meses de vida, entre 3 e 4 meses de vida, é comum que o bebê não durma a noite toda. Não significa que ele vai acordar de hora em hora. Se tiver um bebê que acorda muitas vezes, 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes, para algumas mães isso parece inacreditável, mas sempre que tiver um bebê que acorda várias vezes à noite, tem mais de uma dessas causas que eu vou comentar envolvidas. Nada é capaz, ou quase nada é capaz, de fazer o bebê acordar tantas vezes seguidas. Primeira coisa, imaturidade, os primeiros 3 a 4 meses. O que você deve fazer nessa faixa etária? Então, para as gestantes que estão aqui, ou para vocês gestantes, para vocês 0 a 3 meses, essa é a principal informação para vocês. O bebê é muito novinho, o bebê é imaturo, ele é muito novo, ninguém espera que ele durma a noite toda ainda. Significa que você não tem o que fazer? Não. Não significa que você não tem mais o que fazer. Tem sim muitos ajustes para fazer, que muitos independem da idade. Alguns ajustes conseguem diminuir os despertares do bebê rapidamente, outros levam mais tempo. E principalmente esses que levam mais tempo, vocês devem começar ainda antes, o quanto antes. Imaturidade, depois de 3 a 4 meses, o organismo dele passa a ser capaz, normalmente ele já passa a ser capaz, de permanecer pelo menos 10 horas dormindo, sem precisar se alimentar, sem acordar com fome. Por falar em fome, é a segunda principal causa dos despertares do bebê. Quais são os critérios que a gente avalia? Mão na boca é critério para suspeitar de fome? Mão na boca não é critério para a gente suspeitar que um despertar foi por fome. Eu não sei quem foi que falou isso para vocês, mas não é. Tem várias causas para o bebê procurar o peito. Muitas vezes só o fato dele estar no teu colo, ele já procura o peito, mesmo sem estar com fome. Tem muito bebê que só de estar no seu colo ele já procura o peito. Choro ele pode chorar por qualquer outra coisa. Acaba causando muita confusão em vocês. Vamos começar pelo começo, porque tá tendo muita mensagem, muito comentário equivocado. Não é sinal de fome, não é critério para a gente pensar em fome. O bebê com fome chora? Sim, mas o bebê assustado também, o bebê com dor também, o bebê, enfim. Mão na boca? Também não. Mexer a linguinha? Também não. Cuidado. Quando que a gente vai suspeitar de fome? Uma coisa são sinais de fome, outra coisa são critérios que a gente usa para suspeitar de fome. Toma cuidado. Cuidado para não confundir sinal de sono. Marido acha que tudo é fome, marido e sogra, tudo é fome ou cólica. Vamos começar então diferenciando o que é sinal de fome e o que é critério para suspeitar de fome. Sinal de fome são aqueles sinais, igual o sinal de sono, que o bebê emite sinalizando que, olha, estou ficando com fome, estou com muita fome. Só que esqueçam sinais de sono, sinais de fome à noite, no meio da noite. Esqueçam sinais de fome no meio da noite. 3 horas da manhã, normalmente a gente não sabe nem nosso nome. Como é que a gente vai identificar sinais de fome? Você acordar no susto com teu bebê chorando, você vai parar para tentar observar sinal de fome? Não vai, pelo amor de Deus, nem deve. Você tem que observar critérios para a gente suspeitar de fome. E isso você faz durante o dia. Não tentem, não faz o menor sentido, não vale a pena e muito provavelmente você vai errar. Tentar identificar sinal de fome no meio da noite. Principalmente se o bebê já estiver chorando, aí que você não identifica mesmo. Como suspeitar que o bebê está acordando com fome? Existem alguns critérios para a gente suspeitar. O primeiro deles, ganho de peso. Um baixo ganho de peso, não necessariamente perder peso, mas não ganhar aquilo que deveria.
E a gente tem um esperado, uma média por idade. Se teu bebê não ganhou peso suficiente nos últimos 30 dias, começa a ligar um alerta de que, olha, alguns despertares do seu bebê pode ser por fome. Vocês não podem, por hipótese alguma, pensar em não amamentar o bebê à noite. Se você não sabe nem como é que está o ganho de peso do teu bebê, nem pensar na hipótese, por enquanto, de que o teu bebê pode dormir, passar a noite toda sem mamar. Se vocês não sabem como foi o ganho de peso do teu bebê nos últimos 30 dias, não dá. Como é que você vai cogitar fazer com que ele não mame à noite? Ainda não. O que vocês têm que fazer? Ir ao pediatra para que ele avalie. O ganho de peso foi adequado ou não foi adequado? Você também não pode cogitar ter um bebê que dorme a noite toda ainda, porque muito provavelmente ele está acordando com fome. Certo? Então, o que você tem que fazer? Conversar com o teu pediatra. Para quem não sabe, ou para quem deu não, ou para quem me respondeu que não foi adequado, para quem sabe que não foi adequado, provavelmente já conversou com o pediatra. Para quem não sabe, tem que conversar com o pediatra. Avaliar o que precisa ser avaliado, ajustar o que precisa ser ajustado, a alimentação, para melhorar a rotina alimentar. Se ele não está mamando bem, como é que você vai pensar em passar uma noite sem mamar? Segundo critério, diurese. Quantas vezes o bebê urina? Normalmente o bebê urina 4 a 6 vezes, alguns 8 vezes. Por que esse é um padrão que pra gente suspeitar de... Por que esse é um critério para a gente suspeitar de fome? Porque esse bebê, a alimentação principal, isso de novo, de 0 a 1 ano, o principal alimento desse bebê é o leite. Então, um dos primeiros sinais de má rotina alimentar, de má alimentação, a ingesta inadequada do leite, tá? Um dos primeiros sinais vai ser a desidratação. E o sinal mais precoce para a gente suspeitar de desidratação, diminuição da diurese. Então, um dos critérios é a diurese. Se teu bebê estiver urinando menos do que 4 vezes por dia, ele precisa ser avaliado. Isso não é à noite não, tá? É no dia. E aqui o mais importante não é a quantidade, é o padrão. Tem bebê que evacua 3 vezes por dia e tá tudo bem. Tem bebê que passa 5 dias sem evacuar e tá tudo bem também. 3 vezes, 5 vezes e tá tudo bem. Agora, se teu bebê começou a apresentar uma mudança nesse padrão, ele tem que ser avaliado. Independente de qual mudança. Se teu bebê começou a se alimentar mal por qualquer motivo, esse padrão diminui. Como deve ser o padrão? Não tem. O padrão do teu bebê, do seu. Evacua 3 vezes, evacua 4 vezes no dia, evacua a cada 3 dias, evacua a cada 4 dias. Esse tem que ser um padrão. E aí, isso de novo tem que ser avaliado junto com o pediatra. Mas aí você determina o padrão junto com ele. Sabendo desse padrão, meu bebê evacua a cada tantos dias. Meu bebê evacua 2 vezes por dia, todo dia, e tá tudo bem. Quando o bebê começa a se alimentar mal, vai ter uma diminuição desse padrão. Se por algum motivo teu bebê começa a se alimentar mal, você vai perceber uma diminuição. Olha, meu bebê evacuava 2 vezes por dia, e esse dia evacuou só uma, um pouquinho, não evacuou. Mudança no padrão tem que ser avaliado. Outro critério, própria avaliação do pediatra. Eu jamais, como eu não consigo, nem conseguiria, nem se eu tentasse examinar todos os bebês de todas as mães que me seguem, eu jamais vou indicar que ele durma a noite toda sem uma avaliação prévia do pediatra. Não dá, seria irresponsabilidade. Então, outro critério é a avaliação do pediatra. Ele precisa avaliar estado geral de saúde, estado de hidratação, ele precisa avaliar quase todo pediatra, não vou dizer todo, mas quase todo pediatra, antes, mesmo sem pedir, ele fala, olha, tá tudo bem, tá se alimentando bem. Alguns falam até, olha, dá para dormir a noite toda. E é engraçado, o pediatra fala, não, olha, dá para dormir a noite toda. Aí a mãe vira para ele, tá, só me ensina como. É muito comum. Mas o pediatra avalia facilmente a alimentação do bebê. Você precisa do critério da avaliação do pediatra. Para todas vocês que não sabem, de novo, aquelas que falaram que não sabiam se o padrão da alimentação tá adequado, é mais um motivo para você ir ao pediatra. Para vocês que sabem o padrão de peso, provavelmente vocês sabem o que foi que o pediatra avaliou. E o último critério de fome, para a gente encerrar a fome, é a alimentação do dia. Como é que foi a alimentação desse dia? Esse é o único critério que ainda pode afetar alguma coisa maior de 1 ano. Por exemplo, o bebê está na reação de uma vacina, o bebê teve reação de uma doença, o bebê teve reação de nascimento de dentes, e aí começou a se alimentar mal, e aí se ele está se alimentando mal, é esperado até, não é só provável, é esperado que ele acorde à noite com fome. Outra causa para despertares. Então esse é fome. Se por acaso você não sabe, se algum critério teu não está adequado, se você não sabe, você não pode descartar. Se teu bebê tem menos de 3 meses, você não pode descartar imaturidade. Se teu bebê tem mais de 3 meses, você descarta a imaturidade como causa para os despertares. Outra causa, aqui entra cólica, aqui entra gases. Não é só qualquer gases, é gases que realmente causem desconforto. Gases quase todos os bebês têm, dificilmente vai ser um caso mais intenso que cause desconforto. O bebê está com crise de gases, de cólica, de disquesia, de refluxo, a PLV, e ainda não estão estáveis, nascimento de dente, e ainda não estão estáveis, é preciso, seu primeiro passo deve ser estabilizar essa causa.
E, de novo, não posso, o conselho não permite eu falar de diagnóstico, tratamento aqui. O primeiro passo deve ser estabilizar essas causas. Se o teu bebê tem refluxo, dá para estabilizar refluxo. A cura do refluxo, da APLV, pode ser que demore, mas estabilizar, não. Estabilizar com tratamento adequado, muitas vezes medicamentoso, não medicamentoso também. Alguns casos vão precisar fazer uma dieta. A PLV, por exemplo, precisa fazer dieta restritiva. Alguns casos específicos de refluxo também vão precisar fazer uma dieta mais restritiva. Dente, como é que se estabiliza dente? Para a gente responder isso, vamos entender como que o nascimento de dente pode acordar o bebê, pode causar despertar no bebê. Ele dói, a gengiva dói, a gengiva está inflamada, porque o dente está literalmente rasgando a gengiva, o dente está passando por dentro da gengiva, então ele dói. Como é que você faz para aliviar? Medidas não medicamentosas, mordedorzinho gelado, fruta gelada, para os maiores de 6 meses, claro. Se estiver incomodando muito, o pediatra vai prescrever um analgésicozinho comum para você, desses comuns. Estresse é critério para suspeitar de fome? A bebê acordar estressada é critério para suspeitar de fome? Não, não é. Voltando à dor, se o teu bebê acorda com dor, é preciso suspeitar, tá? É preciso estabilizar. Dente, voltando a falar de dente, um analgésicozinho comum resolve. Precisar, se você avaliar que precisa, pediatra avaliar que precisa, você oferece esse analgésicozinho comum, ele vai passar 6 a 8 horas sem dor. Então ele deveria dormir pelo menos 6 a 8 horas, que é o tempo que o analgésico faz efeito. Aí você estabiliza refluxo, você estabiliza, se alivia as cólicas com as medicações que precisar, com as medidas não medicamentosas também. A partir do momento que ele pode até ter refluxo, ele pode até ter APLV, pode até ter um dente nascendo, mas isso já não está causando sintoma, isso já não está mais causando desconforto, isso não causa despertar. Próxima causa é salto de desenvolvimento. Salto de desenvolvimento causa despertares. Por que salto de desenvolvimento causa despertares? Alerta e assustado. O bebê desenvolver novas habilidades causa despertar? Não. O bebê começou a rolar, o bebê começou a engatinhar, ele vai acordar por isso? Porque apareceu essa habilidade nova? Não necessariamente. Devido à forma como ele reagiu a essas novas habilidades. Com essas novas habilidades, ele pode reagir de 2 formas diferentes. Assustado, porque muda muita coisa no bebê, no corpinho dele, no organismo dele, muda muita coisa. Então, pode ser que ele fique assustado por isso. Ou ele fica alerta. Tudo que é novo deixa o bebê alerta ou assustado. Às vezes ele fica empolgado, ele fica querendo treinar essa habilidade nova. Então, é por isso que o teu bebê acorda 3 horas da manhã para dar gritinho, acorda 3 horas da manhã para pegar no pé, acorda 3 horas da manhã para ficar na posição de 4 apoios, para ficar em pé no berço. Mas é muito mais comum o bebê que se assusta com tanta mudança, porque o bebê naturalmente se assusta mesmo quando acontece alguma mudança. É muito comum, tá? Saltos de desenvolvimento deixa o bebê alerta ou assustado. Ao todo, por 10 saltos de desenvolvimento. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 11 meses, 13 e 18. É quase de mês em mês, mas não. Pode causar despertar. O que você tem que fazer em relação a isso? Entender o que está acontecendo com o bebê, entender que ele está assustado. Se teu filho está assustado, o que você vai fazer? Se o teu filho está assustado, o que você deve fazer com ele? Se o teu bebê está assustado, o que você tem que fazer com ele? Você precisa ajudá-lo, tem que ajudar. Você tem que colher, você tem que dar aconchego, você tem que acalmar o bebê. Como é que faz isso? Como que a mãe acalma o bebê? Pega no colo, amamenta, se você ainda amamenta. Brinca com ele, canta com ele, leva para a tua cama. Tem que ter paciência. De novo, por isso, qual é a principal coisa que você precisa fazer? Entender o que está acontecendo? É teu bebê que está com medo, teu bebê está assustado. Teu bebê está chorando porque ele está assustado e ele tem razão para estar assustado. É muita mudança. É difícil? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a primeira coisa, entender por que isso está acontecendo. Que no final das contas, isso é teu filho crescendo. Como saber quando o bebê entrou em salto de desenvolvimento? Você vai perceber ele treinando novas habilidades. O bebê está treinando rolar, o bebê está treinando sentar, o bebê está treinando ficar em pé. Isso você percebe o salto. Mas é isso que causa despertares no bebê? Não, não é isso que causa despertares no bebê. Mas é o que acontece por causa disso. Ele fica assustado. E aí você percebe, junto com essas novas habilidades, esses sinais de novas habilidades, ele fica mais chorão, ele fica querendo mais colo, ele fica recusando outras pessoas. Por isso que é o que a gente chama 3Cs. O bebê que fica chato, certo? Ele fica chato porque ele recusa outras pessoas, então com muita frequência a tua sogra, a tua vizinha vai dizer que esse bebê é chato. Ele fica carente porque ele quer muito o teu colo e fica chorão porque ele passa a chorar com mais frequência. Chato, carente e chorão, certo? São os 3Cs. Novas habilidades, mais 3Cs, salto de desenvolvimento. Só 3Cs,
só muito choro, sem novas habilidades, você salta? Não. Só habilidades novas, sem mudança no comportamento. Isso vai causar despertares? Não. Novas habilidades, 3 Cs é igual despertares à noite, por causa dos saltos. Isso é um salto de desenvolvimento. Vocês já sabem o que fazer, colher, entender que ele está assustado, entender que ele está com medo. Você está com medo ou você está estressada? Ele também está. Talvez esteja até mais do que você. Ele não entende o que está acontecendo. Próxima causa, angústia da separação. A angústia da separação começa com aquele bebê com mais de 6 meses. Esse bebê de 6 meses você já descarta de cara a imaturidade, começa a aparecer outras causas, tá? Entre elas a angústia da separação. A angústia da separação acontece por causa de um marco do desenvolvimento que começa aos 6, se intensifica aos 9, chamado noção de percepção. Alguns lugares vão falar noção de ausência, é a mesma coisa. A noção de percepção de presença, a noção de percepção de ausência de pessoas e objetos. O bebê, antes dos 6 meses, se você saía do campo de visão do bebê, normalmente ele não reage tão mal, ele fica do jeito de sempre. Depois dos 6 meses, ele começa a perceber que você saiu. Por que ele não reage mal? Porque ele nem percebe que você saiu. Se você não saiu, você está ali com ele não está te vendo, mas está tranquilo. Depois dos 6 meses, ele percebe que você saiu. Ele encara isso como uma separação, como uma perda, como um abandono. E você só foi ao banheiro. Você só foi na cozinha pegar um copo d'água. E ele encara isso como uma perda muito grande. E aí começa um choro sofrido, um choro intenso, simplesmente porque você saiu do quarto. Isso acontece por causa de um marco do desenvolvimento. Começa devagar, pouquinho aos 6, se intensifica bem aos 9. Depois dos 9, 10, 11 meses, ele já tende a ficar mais tranquilo. Como que a gente vai suspeitar de angústia da separação? É literalmente isso. Você sai e, de preferência, façam esse diagnóstico durante o dia. Não tentem fazer à noite, não. Pelo amor de Deus, à noite vocês não sabem nem o nome de vocês. Façam isso durante o dia. Você sai do campo de visão dele e ele chora muito. Ele chora muito. O que antes não era assim. O que antes o pai conseguia à noite. O que antes o pai conseguia te ajudar em alguns despertares, fazer o bebê dormir sem você. Agora, quando o pai vai, parece que está batendo. Agora, quando o pai vai, o choro se intensifica. O choro se intensifica muito mais. Isso é a angústia da separação. Esse período, como se já não tivesse difícil o suficiente para a mãe, o período tende a ficar ainda mais. Porque o pai não consegue. Pelo melhor das boas intenções, o pai não é um traste, o pai é prestativo, ajuda, colabora. Se ele tentar fazer o bebê voltar a dormir, não vai servir, vai piorar. Isso é angústia da separação. Entendam o que é angústia da separação. Essa é outra causa para os despertares do bebê. Anotem, tá? Para quem não está anotando essas causas, é bom anotar, é bom entender quais são, para depois você ir descartando. A gente já falou de imaturidade, de fome, de dor, salto de desenvolvimento, angústia da separação. Salto de desenvolvimento. 5. Próxima causa, exposição às telas. Celular, tablet, TV. Teu bebê assiste celular. Se o teu bebê assiste tablet. Se o teu bebê assiste TV. Essas telas estão causando despertares nele. Essas telas causam muitos despertares. Pelas luzes, pelo hiperestímulo, o cérebro do bebê fica, o do adulto fica, imagina o do bebê. É muito estímulo, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido pro cérebrozinho dele. Além de isso, só tô falando de sono, além de todo o restante dos prejuízos em relação à saúde. Desenvolvimento, atrapalha cognição, atrapalha até a alimentação. Enquanto o teu bebê estiver assistindo TV, celular ou qualquer coisa do tipo, essa vai ser uma causa para os despertares. Não espere que ele durma a noite toda. Ah, mas o filho da fulana assiste e dorme a noite toda. Tá, mas é o filho da fulana. Olha quantas mães não tem me seguindo. Todo dia eu compartilho um depoimento. Literalmente todo dia eu compartilho um depoimento. Olha, depois que eu tirei as telas, meu bebê diminuiu 3 despertares. Depois que eu tirei as telas, meu bebê dormiu a noite toda. Então, essa é uma causa. A única exceção são as videochamadas. E ainda assim tem que ser curta, tá? Videochamada por quê? Porque o contato com a família é mais importante do que um possível malefício do sono. Mas ainda assim tem que ser curta. Videochamada não atrapalha o sono? Atrapalha igual. É exposição às telas igual. Só que o benefício dessa exposição é maior do que os malefícios, os potenciais malefícios. Então você deve fazer videochamada com teu parente que mora longe. Mas não é para passar 1 hora mostrando o bebê de frente para um celular de frente para um tablet. É uma videochamada. Tem que ser coisa curta, tem que ser coisa rápida. Última causa. Fiquem tranquilas quanto a videochamada. Só não fiquem um tempão todo dia com isso. Porque isso ainda é exposição às telas. É uma exposição que vale a pena. Última causa dessa aula. Estresse da mãe. E calma, vamos lá com calma. Não é estresse porque todas vocês acordam à noite e estão estressadas. Algumas mais, outras menos, mas todas vocês estão estressadas. Certo? Então tudo bem. O que precisa? Lembrar
lembrar, aqueles casos de muito estresse, algumas mães são mais nervosas do que outras, algumas mães são mais explosivas do que outras, algumas mães reagem muito mal aos despertares, pelo jeito de ser, ou realmente por algo a mais. Uma depressão pós-parto é algo que não está do temperamento da mãe, tá? Sim, os dois lados definitivamente tem. O estresse da mãe, o estresse muito intenso, seja pelo próprio temperamento, seja realmente por uma depressão pós-parto, por uma ansiedade, por uma distimia, que é um tipo de depressão. O bebê sente isso. Infelizmente ele sente. E se ele sente, ele se sente estressado também, ele sente medo também e ele acorda por isso. Então, é preciso lembrar disso. O que você tem que fazer? Procurar ajuda. É realmente procurar ajuda. Ajuda da tua rede de apoio, se você tiver. Ajuda psicoterapia, se você puder. Rede de apoio virtual é muito importante. Para muitas mães, só tem rede de apoio virtual, porque a rede de apoio física era melhor não ter, ou não tem mesmo. Quantas mães solo não tem aqui? Quantas mães de outros países?